Boa noite a todos, shalom. Queridos, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estudarmos Sua palavra, refletirmos sobre Sua palavra, meditarmos na palavra. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão participando desse estudo aqui, na live. Eu louvo a Deus por a vida daqueles que vão participar, vão assistir no futuro essa meditação, esse compartilhar da palavra. E o texto base de hoje nosso é a continuação da semana passada, o estudo de Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 22. Na semana passada, a gente meditamos sobre a primeira parte desse texto, o apóstolo Paulo falando, o tema desse 19, versículo 19 a 22, a 21, é as obras da carne que impede entrar no reino de Deus. Então, queridos, é algo sério, relevante para todos nós como cristãos, porque o apóstolo está dizendo, ao terminar o versículo 21, ele, ao terminar esse relatório aí de obras da carne, de pecados da carne, da nossa carne, da nossa natureza humana, do nosso velho homem, ele faz um relato aí de alguns pecados, e quando ele conclui no versículo 21, ele fala que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é algo muito sério, muito relevante para nós refletirmos como cristãos, porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, falando para a igreja, os cristãos de Gálatas, da cidade de Galácia, olha, quem pratica esse tipo de pecados da carne não vão entrar no reino de Deus. Na semana passada, nós estudamos aí os primeiros pecados aí que ele relata, adultério, ou então, em outra tradução, fornicação, impureza, lascívia, que são pecados ligados à área sexual. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, prostituição, são todos pecados ligados à área do sexo. E nós estudamos isso nos últimos dias aí, principalmente na última reflexão, meditação. E hoje nós vamos dar continuidade aos demais pecados que o apóstolo Paulo relata aí, a lista que ele passa para a gente aí, de que os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Então ele diz que é para a gente abandonar, buscar a graça de Deus, buscar o Espírito Santo, para vencer esse tipo de tentação, de pecado, porque os que praticam esse tipo de pecado, ele está dizendo que não herda o reino de Deus. Então não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente estar seguindo a Cristo, não adianta a gente estar seguindo a Cristo, se de repente estivermos praticando coisas que vai nos impedir de entrar no reino de Deus. Então nós não podemos ser um cristão raso, um cristão que vive de qualquer jeito, não conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, e está vivendo uma vida cristã rasa, uma vida cristã mais ou menos, como o Senhor diz lá em Apocalipse, que a característica da igreja cristã no tempo do fim seria uma igreja mais ou menos morna. O morno não é frio nem quente, é mais ou menos, é igual água, é água morna, um pouco de frio, um pouco de quente, misturado. E Deus está dizendo para nós, nesses estudos todos, que mais ou menos morno, o Senhor diz que não vai entrar no reino de Deus. Então, estamos estudando aí mais essa lista, a gente já vem de uma lista de Efésios, vocês estão lembrados aí, Efésios 4, o 5, 6, do livro de Efésios, várias coisas o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios, e agora a gente está concluindo na carta de Gálatas. Ele cita essa lista aí. Ele cita essa lista. E, queridos, a gente vai dar continuidade hoje sobre esses tipos de pecados que a Bíblia está dizendo, de condutas pecaminosas, que é natural da nossa carne, que nós precisamos vencer. Aliás, o apóstolo Paulo diz aí, versículo 19, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério,
fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. E ele ainda acrescenta, e coisas semelhantes a estas, quer dizer, ainda tem outras, como aquelas que a gente viu no estudo de Efésios, como outras que tem nas outras cartas do apóstolo Paulo, tem nas cartas do apóstolo Pedro, e outros apóstolos, outras cartas do Novo Testamento, tem o próprio Jesus falando, outras coisas, outros pecados da carne, semelhantes, que ele diz que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, são coisas relevantes que nós precisamos prestar atenção. Eu estava fazendo estudo bíblico ontem com o Wesley e o Samuel sobre batismo, e a gente estava passando para eles alguns princípios básicos que precisamos conhecer antes de nos batizar. E daí a gente passou algumas coisas para eles sobre o que é o Evangelho, que Jesus mandou pregar. O Evangelho é as boas novas, falando que Cristo veio para nos salvar. Salvar do quê? Salvar do pecado, a gravidade do pecado. Estudamos sobre o pecado, a origem do pecado. Começou com Adão, passou a toda a raça humana. O pecado leva o homem para longe de Deus, leva o homem para o inferno, leva o homem para a morte espiritual, como já estudamos aqui também em Efésios 2. Mas Cristo veio para nos salvar, para nos libertar, para dar vida, vida eterna, vida com abundância. E a gente vem estudando como se apropriar dessa salvação em Cristo, a grandiosidade dessa salvação. E daí ontem estava estudando sobre isso com eles, e daí o Edson falou assim, mas e eu me batizo, e depois como é que eu vou seguir a Cristo? Eu não posso pecar mais, e se eu pecar? E daí eu disse, pois é, qual é o tipo de pecado que a Bíblia fala? Porque também tem igrejas aí, o que acontece hoje com os cristãos? O que está acontecendo hoje com os cristãos? Os cristãos de hoje, nós temos dois tipos de cristão, pelo menos. Tem uns que, para eles, pecado é coisas exteriores. É roupa, tamanho de cabelo, a roupa, o tamanho do cabelo, se usa joia, se faz pintura, se corta o cabelo, se vai no salão, se joga bola, os homens, se pratica algum esporte, coisas exteriores. E o restante da Bíblia, das coisas interiores, não leva a sério, uma vida torta, que é uma vergonha. Tem cristãos aí que você olha por fora, é uma maravilha. Você olha a vida de muitos cristãos aí, de muitas igrejas, de muitos cristãos, você olha o exterior, você fala, poxa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Você vai conhecer mais por dentro a vida da pessoa, a vida financeira, como é que ele lida com as contas, como é que ele lida com os bancos, como é que ele paga as contas, como é que ele honra os compromissos, como é que ele trata a esposa trata o marido, trata os filhos trata, como é que trata os pais, enfim, a vida como um todo, todos esses princípios que nós estamos vendo aqui. E a gente vê que é só uma religiosidade exterior. E o Brasil está cheio de igrejas assim e de cristãos assim. Eu falo isso porque 20 anos dentro de um banco, vendo as contas dos cristãos e vendo como eles se comportam na área financeira, e depois, agora, 25 anos na área do direito, vendo o processo de igreja e de cristão. Então, sei do que estou falando. Mas, queridos, estamos estudando a Bíblia aqui, Deus dizendo para nós, toda essa lista que nós estamos vendo aqui é coisa do velho homem. E nós estudamos lá em Efésios, o apóstolo Paulo falou, vocês agora são nova criatura, não pode viver mais como vocês viviam antes, vocês não podem viver mais como vive o povo do mundo, não pode. E aí ele começa a passar como é o viver do cristão, do crente, de quem está em Cristo, de quem se tornou nova criatura, de quem decidiu seguir a Cristo. E daí o Edson estava dizendo, e daí como é que eu faço? Daí eu mostrei para ele 2 textos, Marcos 16:15, Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Aí Jesus falou, prega o evangelho, quem crê no evangelho e for batizado será salvo. Ele fala sobre o evangelho, mas não explica sobre o que é o evangelho. Ele fala sobre batismo, mas não explica sobre batismo. E aí a gente vai ver as outras cartas, o apóstolo Paulo e o resto da Bíblia, explicando o que é evangelho e o que é batismo. Senão, a gente não vai entender. Jesus, ele deu só a base. Ele falou, prega o evangelho, quem crê no evangelho
e aceitar o Evangelho, for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Só que depois, lá em Mateus, capítulo 28, já depois de ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e fala quase a mesma coisa, só que acrescenta outras coisas. Ele diz que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ensina sobre batismo, manda pregar o Evangelho a todas as nações. Aí ele já acrescenta que o batismo é para fazer o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele acrescenta, ensinando as pessoas que vocês batizarem, não para por aí a vida cristã. Ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a igreja, o cristianismo, é um povo que precisa ter consciência que precisamos aprender o que Jesus ensinou no Velho Testamento, no Novo Testamento, até o último dia da nossa vida. E daqui, a próxima lição, daqui, na semana que vem, quando entrarmos sobre a igreja, nós vamos ver que o Senhor constituiu os ministérios na igreja, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, pastor, exatamente para ensinar o povo de Deus, para o povo de Deus não ser menino, não ser criança, não viver empurrado, enganado por tudo quanto é vento de doutrina que está aí. E mais do que nunca, nós vivemos tempos de de heresia, de falso profeta, de gente distorcendo a Bíblia, mas de monte. Então, queridos, mais do que nunca precisamos voltar para a palavra. E hoje, o tema de hoje é, o apóstolo falando aí sobre os pecados da carne, e a gente vai ver o significado desses pecados hoje. O primeiro que a gente vai estudar aí, que nós não estudamos ainda nesta lista, ele fala, vimos para trás aí, adultério, fornicação, impureza, lascívia. O próximo, idolatria. O que é idolatria? Todos nós sabemos, a maioria sabe. Adoração é culto a ídolo. É culto a tudo que toma lugar de Deus na vida do ser humano. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, está escrito assim, não terás outros deuses diante de mim. Deus dizendo para o povo dele, não tenha outro Deus diante de mim, ou outros deuses, não tenha. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de alguma coisa que há em cima no céu, não faça semelhança de coisa que está no céu, nem de coisa que está debaixo na terra, nem debaixo da terra, nem semelhança de coisas que estão nas águas, nem debaixo da terra, e não fazer semelhança, e não te encurvarás a ela, e nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está aí Deuteronômio falando sobre isso, sobre idolatria. Deus dizendo, primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Queridos, o mundo de hoje é um mundo que virou as costas para Deus, abandonou Deus, e tem aí, as pessoas adoram dezenas ou milhares de deuses. Dezenas ou milhares de deuses. É preciso aprofundar um pouco mais nisso, porque alguns cristãos vão dizer, irmão, mas eu não adoro imagem, eu não adoro ídolo. Bem, mas será que é só ídolo que é idolatria? É só imagem? Vamos ver algumas coisas sobre isso. Isaías 42 vai falar sobre isso. Deus dizendo que ele não dá a glória dele para ninguém, e nem ele dá o seu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. A gente vai ver que Salmo 115 fala sobre isso. Depois eu vou mandar esse estudo com esses textos para vocês. Não se preocupe, que eu vou mandar todos os textos, com o estudo com os textos para vocês meditarem aí. Salmo 115 fala sobre idolatria e fala que quem adora imagem se torna igual a imagem. A imagem é muda, surda, cega, não anda, não faz nada. Imagem não faz nada. Você faz imagem de quem você quiser. Mas a imagem é muda, surda, cega, não faz nada. E a Bíblia diz que quem adora a imagem se torna igual a ele. Surdo, cego e sem nada. Está lá no Salmo 115. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e também os que o adoram e os que confiam nele. E aí o conselho do salmista, Israel, povo de Deus, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confia em Deus, busca Deus, não imagens. Mas alguém vai dizer assim, mas eu não adoro imagem. Bem, mas será que é só ídolo?
Será que é só ídolo? Queridos, tem gente adorando os elementos da natureza. Tem gente adorando pedras, montanhas, árvores, nascentes. Tem gente adorando as forças da natureza, como tempestade, água, fogo e a própria terra. Tem gente fazendo culto aos animais, cobra, touros, águias, bezerros. Há países, há religiões no mundo aí que adoram os animais. Cobra, touro, águia, bezerro, vaca. E gente que confia nessas coisas. Gente que adora os astros, sol, lua, estrelas. Gente que cultua homens do presente, homens do passado, homens importantes. Quanta gente aí adorando santo fulano, santa beltrana. A Bíblia está dizendo aí para não adorar ninguém, nem fazer imagem de ninguém, somente adorar a Deus. Mas tem gente adorando a homens do passado e homens do presente, inclusive dentro da igreja. Tem gente adorando pastores, adorando seus líderes. Tem gente que adora a igreja. Tem gente que adora os programas da igreja. Tem gente que adora determinada igreja pelos programas que aquela igreja oferece. Se cortar aquela programação, não vai. Se pregar a Bíblia, não vai. E daí a pergunta, essa pessoa está adorando a Deus, ou está adorando uma religião, ou está adorando uma igreja, ou está adorando um tipo de culto, mas, na verdade, está adorando ao Deus verdadeiro, ou está adorando um tipo de crença, um tipo de ideologia cristã, mas está adorando o verdadeiro? A Bíblia é pregada, e quando prega a Bíblia as pessoas ficam, eles gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de ouvir sobre Deus, amam a Deus, Deus é primeiro lugar na vida, ou a igreja é primeiro lugar, os homens são primeiros lugares. Então está aí, não é só o mundo lá fora que é idólatra, a igreja está cheia de idólatras. Cultos a homens do passado, a antepassados, a heróis, culto a conceitos abstratos. Tem gente que adora sabedoria, outro adora justiça, outro adora certas divindades. Gente que cultua imperador, gente que cultua governo e por aí vai. Então, meus amados, é preciso abrir a nossa visão para a idolatria. E tem gente que adora bens, adora dinheiro, adora carro. Gente que adora futebol. O futebol se torna uma adoração, é a coisa mais importante da vida dele. Você vai na casa de determinadas pessoas, está tudo quanto é canto, você não vê nada de Deus, mas do time e do que ele acredita, está tudo lá. Então, meus amados, o Senhor disse que não é. O Senhor disse que Deus já proibiu a gente fazer imagem de coisas da terra, do céu, porque Deus sabe que o ser humano é vulnerável. Para ele tirar a visão de Deus, o foco de Deus e adorar coisas aqui, é daqui para ali. Aliás, Deus escondeu o corpo de Moisés quando Moisés morreu, e até hoje ninguém sabe onde Moisés, foi o próprio Deus que enterrou Moisés, sepultou Moisés, que era o líder do povo de Israel, para que não se tornasse uma idolatria. Para que se não se tornasse uma idolatria no meio do povo de Deus. Olha que coisa. Deus teve que esconder o corpo de Moisés para o povo de Israel não fazer uma idolatria de Moisés. Passar a cultuar Moisés em vez de cultuar Deus. Aliás, como eles fizeram quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, demorou, Moisés lá falando com Deus no monte, e esqueceram de Deus. Falou para Arão, vamos fazer um Deus. Pegaram o ouro que tinham lá, que eles carregavam, a prata, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, queridos, é preciso entender que a adoração não é só lá no mundo. O povo cristão, se pegar o exemplo do povo de Israel e da igreja cristã, a idolatria a homens e a coisas, a dinheiro, a bens materiais, a família. Queridos, nós não podemos ter nada mais importante que Deus em nossa vida. Segunda coisa que fala aí, que é para a gente abandonar, feitiçaria, está lá no texto. Quer ver? Idolatria. Segundo o outro pecado, feitiçaria. O que é feitiçaria? Invocação de espíritos. Invocação de espíritos. Ofício do bruxo, do feiticeiro, bruxaria, adoração, invocação a espíritos, realização de trabalhos que supostamente seria para ajudar pessoas.
Mas Deus proíbe isso taxativamente. Está em Deuteronômio 18, 10 a 12. Deus dizendo, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem quem seja adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito de adivinhação, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E é por causa dessas abominações, ou seja, por causa desse pecado, que o Senhor, teu Deus, está lançando fora diante de ti essas nações. As nações que Deus destruiu e deu a terra para o povo de Israel, era gente que estava vivendo isso aqui. Deus destruiu. Isso aqui é abominação para Deus. Feitiçaria, macumbaria. Mas tem cristão que vai dizer assim, mas eu não pratico isso. Mas tem gente consultando os horóscopos da vida. Tem gente consultando também alguns aí que se dizem profeta para falar a vida da pessoa, com quem vai casar, o que vai comprar, o que vai fazer. Temos que tomar cuidado com isso, queridos. Temos que tomar cuidado com isso. Deus usa pessoas, existe o dom de profecia, o profeta na Bíblia, existe. Mas já existe a Bíblia. Aliás, a Bíblia diz que, quando trata de profecia, e a gente vai estudar isso daqui uns dias, ela fala que é para examinar as profecias. Tomar cuidado, porque tem profecia falsa, tem profecia da carne, da própria pessoa, tem profecia do maligno e tem profecia de Deus. Então tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente pensando que está buscando profecia de Deus, às vezes é do profeta mesmo, a palavra é do próprio profeta, ou da profeta, ou então do próprio maligno. Tem que tomar cuidado sobre isso. Outro pecado que ele fala aí, na sequência de Efésios 5, 19, aí, o próximo pecado, além de idolatria e feitiçaria, inimizades. Tá aí, inimizades. Todo mundo sabe o que é inimizade, né? Mas vamos ver mais alguma coisinha sobre inimizade. Inimizade é estar em conflito, estar em oposição, estar brigado com outra pessoa. Mas mais que isso, além de estar em conflito, em oposição, brigando com outra pessoa, está desejando o seu mal. Além de estar com raiva da outra pessoa, ainda está desejando o seu mal. A Bíblia diz para nós cristãos que não é para fazer isso, é para amar os nossos inimigos. Aliás, nós estudamos naquela lição lá para não guardar a ira, não se pôr o sol com a nossa ira. Então já começa por aí, não posso guardar inimizade, ódio, rancor. Não posso, não podemos como cristão. Tem que resolver isso. Mas mais que isso, olha o próprio Gálatas, aí, esse capítulo 5 aí do Gálatas, o versículo 14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, na qual toda a lei dos mandamentos se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, os 10 mandamentos se resumem num mandamento só, no qual amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo. Então, se eu não amo meu próximo como eu amo a mim mesmo, não adianta. Não adianta dizer que estou guardando o resto. Não adianta. Jesus também falou sobre isso lá em Mateus 5, 43 a 45. Ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus citando o Velho Testamento, citando a lei. Lá na lei dizia, ama o teu próximo e aborreça quem for teu inimigo. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. Agora Jesus traduzindo os mandamentos. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ou seja, fala bem de quem está falando mal de você, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês possam ser filhos do vosso Pai que está no céu. Não adianta eu dizer que sou cristão, nós dizemos que somos cristãos, se a gente não está disposto e preparado para viver esse evangelho que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que filho de Deus é parecido com Deus. Ama o inimigo, bendiz o que fala mal, faz bem a quem odeia e ora por quem maltrata e persegue, para que seja filho de vosso Pai que está no céu. Por quê? Porque Deus faz assim. Aí ele continua. Porque o vosso Pai que está no céu manda o seu sol todos os dias sobre os maus e os bons. Manda a chuva sobre justos e injustos. Queridos, o sol nasce todo dia para todo mundo. Gente boa, gente ruim. Gente que rouba, que mata, que pinta, que borda. Gente, Deus manda o sol para todo mundo. Deus manda a chuva para todo mundo. Deus manda o ar
para a gente respirar para todo mundo. Isso é Deus, isso é a bondade de Deus, a natureza de Deus é bondade, é misericórdia, é amor. E nós dizemos que somos filhos de Deus, fazendo totalmente o contrário. Então, o apóstolo está dizendo para a gente tomar cuidado com inimizade, e está mostrando o que a Bíblia fala sobre isso. Eu não vou ler o outro texto, vou mandar para vocês aí, o outro texto falando sobre isso. Tremendo também, Romanos 12, do 9 ao 21, é um texto muito longo. Ele fala que o amor nosso não pode ser fingido, aborreça o mal, apega ao bem, ama cordialmente uns aos outros, prefira em honra as outras pessoas, cuide das outras pessoas, não seja vagaroso no cuidado com os outros, seja fervoroso no espírito. E ele vai falando várias coisas aí, e daí ele conclui esse texto falando, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá água para beber. Porque fazendo isso, tu vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. E aí ele conclui esse texto dizendo, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então está aí, sobre inimizade. Estamos ensinados a abandonar a inimizade e viver a amizade, o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão, porque Deus é assim. Outra coisa, outro pecado da carne que o apóstolo está dizendo para a gente abandonar, porfia. E o que é porfia? Discussão acalorada, contender, competir, disputar. Competição saudável é elogiável. Competição saudável. E qual é a competição que a Bíblia condena? A porfia, a contenda, a disputa. É aquela egoísta, aquela que é voltada só para o bem-estar da pessoa. Quando a discussão e a disputa, a competição é para o bem de todo mundo, ela é elogiável. Eu estou discutindo uma coisa, brigando por uma coisa que é para o bem de todo mundo. Agora, quando eu estou numa competição, só querendo defender o meu pedaço, o meu direito, as minhas coisas, e não me preocupo no coletivo, nas outras pessoas, isso é porfia. Isso não agrada a Deus. Deus nos colocou na terra para não só cuidar de nós, cuidar das outras pessoas também. Portanto, porfiar, brigar, se matar por coisas só para nós, isso é pecado, está aí. É um dos pecados que ele está dizendo que não entra no reino de Deus. E as emulações, que é outro pecado para frente? É rivalidade, é parecido com competição, é rivalidade. Mas essa vai um pouco mais além. É o camarada que se acha melhor do que os outros. É o camarada que briga, disputa e que tem rivalidade, porque ele se acha melhor, mais importante, mais poderoso. Isso é emulação, é competição, disputa, porque se acha melhor, se acha mais importante. Queridos, é saudável imitar bons exemplos, desde que o objetivo não seja rivalidade, ciúme, inveja. A Bíblia diz que é para a gente porfiar, procurar disputar. Outra coisa, olha o que diz, Jesus disse em Lucas 13, 24. Porfiai, dispute, lute por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nós devemos lutar e brigar e porfiar para entrar no céu, para fazer a vontade de Deus. A nossa luta, a nossa batalha é por agradar a Deus, fazer a sua vontade para entrar no céu, e não por coisas daqui. Outro pecado, pelejas e dissensões, que o apóstolo fala aí, que é para a gente abandonar, pecados da carne. Pelejas e dissensões. Isso tem muito dentro da igreja. A porfia, esses anteriores também tem, mas pelejas e dissensões, o que é isso? Peleja é uma batalha árdua, incansável. A pessoa passa a vida inteira brigando por uma coisa. Desentendimento, falta de concordância, de entendimento, briga, disputa, dissensão, peleja, guerra, desentendimento, debate, ação de combater, de batalhar, discórdia. Então, facção, a pessoa chega ao ponto de quantas igrejas que se dividem por causa disso, peleja, dissensão, um querendo ser melhor do que o outro, e brigas, separa, arrasta um grupo para lá, fica outro para cá. Deus está dizendo que esse tipo de coisa, quem vive assim não entra no céu.
pelejas e dissensões, brigas, discordância, facção, divisão. E tem pessoas que não concordam com o ponto de vista do outro, daquela igreja, da liderança, e de repente cria o seu próprio grupo, mas você vai ver, na verdade, a divergência não é por causa de um princípio bíblico, não é porque o outro está errado, ele achou um pretexto para fundar uma igreja para ele. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tem vários textos aí que eu coloco sobre isso. Heresia, outro pecado que ele fala aí. O que é heresia? Doutrina falsa. Heresia, normalmente, é um pensamento diferente sobre uma religião ou sobre uma igreja, sobre uma doutrina. É a pessoa que pensa diferente. O herético, aquele que pratica heresia, é aquele que pensa diferente. Mas a heresia não é aquele que não conhece a Bíblia. É aquele que pega a Bíblia, distorce os princípios da Bíblia, ensina uma outra coisa. É diferente. A heresia é a distorção da Bíblia. É o falso profeta. É aquele que pega textos isolados da Bíblia, não pega a Bíblia como contexto, pega um texto isolado, faz uma doutrina. Isso é heresia. E quanto nós temos hoje no nosso mundo, nas igrejas por aí? Então, à luz da Bíblia, a heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. A Bíblia, Deus tem suas verdades fundamentais. Deus tem seus princípios. Princípio com relação ao pecado, à queda. Princípio com relação à criação. Princípio com relação à restauração do homem, à salvação em Cristo, o novo nascimento, a igreja, a fé, a volta de Cristo. Vários princípios sobre Deus, sobre a Trindade. São fundamentos da Bíblia. Que se alguém distorce isso, é heresia, é doutrina falsa, é ensino maligno. E o apóstolo Paulo nos adverte muito sobre isso, que ele fala que o tempo do fim seria um tempo marcado por heresia, homens amantes de si mesmo, avarentos, e gente que viria com doutrina falsa. E agora, caminhando já para a parte final, ele fala de inveja, outro pecado da carne. Inveja é querer o que a outra pessoa tem, ou então ficar ressentido pelo bem-estar da outra pessoa. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada, ou a outra pessoa progride. Tem gente que chega a odiar o seu irmão, porque o outro está progredindo e ele não está conseguindo progredir. Não podemos esquecer que Caim matou Abel por inveja. Por inveja. O apóstolo Paulo fala que o amor, quem tem o verdadeiro amor, o amor de Deus, lá 1 Coríntios 13, o verdadeiro amor é sofredor, não é invejoso, é benigno, não é leviano e não se ensoberbece. Então, o verdadeiro amor, quem tem o amor de Deus, primeira coisa, não tem inveja. Homicídio. Homicídio é outro pecado. Está lá no 6º mandamento. Não matarás. Mas, queridos, a gente mata só com armas? Matamos com palavras, matamos com ações, com omissões, matamos com desprezo, matamos com calúnia, matamos com mentira, matamos com distorcendo a verdade. Tem muitas formas de se matar. Tem muitas formas de se matar. Tá os textos aí que eu vou mandar para vocês vocês refletirem melhor sobre isso. Bebedice, lá diz que bêbado não entra no reino de Deus, bebedeira, bebedice, e eu coloco mais alguns textos aí. É o hábito de se embriagar, o vício da bebida. Gente que se torna alcoólatra, que a bebida domina. Que a bebida domina. E esse texto, o apóstolo Paulo fala aí em Efésios 5, 19 e 21 que nós estamos lendo, ele fala bebedices. Bebedices. A tradução disso aí é bebida descontrolada. É a pessoa não ter controle com a bebida. Mas a gente vai ver o último aí, o outro pecado da carne, não é só a bebida descontrolada que é pecado.
a gente vai ver também que a comida descontrolada também, além de fazer mal para a saúde, é pecado. Então, queridos, bebida descontrolada é pecado. E tá aí os textos aí falando sobre isso. Eu coloquei vários textos aí, Provérbios, vários textos aí falando sobre o que e a gente sabe muito bem o que a bebida faz, destrói os lares, destrói casamento, destrói a vida da pessoa, destrói uma família, destrói a sociedade. O Brasil é uma dessas nações. A maioria dos acidentes de trânsito aí é causado por bebida. Nós sabemos disso. E, por último, a glutonaria. Glutonaria é a condição, a qualidade de quem é glutão, é o indivíduo gula, que come com voracidade, com avidez, que não consegue controlar a comida. E a Bíblia fala sobre isso, tem vários tipos aí, textos bíblicos falando sobre isso. A gente tem que tomar cuidado com nossos olhos, porque a Eva, quando olhou para a fruta lá, se apaixonou pela fruta e passou a mão na fruta e comeu. Falta de controle, falta de domínio próprio. Então, eu cito vários textos aí sobre isso. Jesus chega a dizer lá no Novo Testamento, se o teu olho direito te escandalizar, arranca o olho e joga para longe de ti, falando de adultério. Eles falam simbolicamente aí, você não consegue controlar sua área sexual, dá um jeito de arrancar alguma coisa aí que está te atrapalhando. E aí Jesus fala lá, arranca aquilo que tá levando você ao pecado. É uma pornografia, é um programa de televisão, é a internet. O que é? Arranca, para de assistir. Se o teu olho direito escandalizar, arranca-o, joga para longe de ti. É melhor que perder um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e joga para longe de ti. Melhor perder um dos teus membros, do que perder todo o teu corpo e ser lançado no inferno. E o apóstolo Paulo fala também, quer comais ou quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês forem fazer, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo para glorificar a Deus e não para envergonhar a Deus e não para escandalizar o Evangelho. Queridos, somos chamados para seguir a Cristo, e aqui no reino de Deus a gente não faz o que a gente quer, não fazemos o que a nossa carne quer, nós temos que nos conscientizar que nós estamos aqui para fazer o que Deus quer, o que sua palavra nos ensina, a vontade dele. Nosso corpo é templo do Espírito, não somos mais de nós mesmos, como está aí nos textos que eu estou mostrando para vocês. Então, não estamos mais para viver para nossos desejos carnais. Mais ou menos isso desse texto. Eu quero concluir voltando para o texto e lembrando que ele conclui o versículo 22 dizendo assim, que todos esses pecados que ele citou aí, é pecado da carne. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Isso são coisas que quem pratica não vai herdar o reino de Deus. Obras da carne, do nosso homem carnal. Mas aí no 22 ele fala assim, mas o fruto do Espírito de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito é totalmente o contrário disso aqui. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, que é paciência para com as pessoas pecadoras, que é o que Deus tem para conosco, benignidade, que é bondade, fé, mansidão, temperança, que é equilíbrio, ter equilíbrio com as coisas, ter equilíbrio com todas as áreas da nossa vida, ter equilíbrio no sexo, ter equilíbrio com o dinheiro, ter equilíbrio com comprar, com vender, ter equilíbrio com a comida, ter equilíbrio com a bebida, ter equilíbrio com todas as áreas da nossa vida, não deixar nada nos dominar. E aí, nesse texto mesmo, no versículo 16, ele diz assim, andai no Espírito e vocês não vão cumprir os desejos da carne. Toda essa lista de pecado aqui, ele fala que se a gente andar pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo dirigir as nossas vidas, guiar as nossas vidas, nós vamos vencer essa carne pecaminosa. Dentro de nós tem uma guerra. Ele diz aí no versículo 17, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da carne, das obras da carne.
Então, como é que a gente vence o pecado, vence os nossos desejos carnais? Só através do poder do Espírito Santo. Só buscando ser cheio do Espírito. Só buscando a presença de Deus na nossa vida. Oração, leitura da Bíblia, tempo com Deus, louvor, adoração. Nesse mesmo texto aí, aliás, lá em Efésios 5, ele fala disso. Não embriagar com o vinho do pecado, mas encher do Espírito. Com louvor, com hino, com cântico, com adoração. Então, queridos, que a gente possa, concluindo, entender que toda essa lista de pecado pode fazer o cristão perder a salvação. Mas se pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós podemos vencer, eu e você, podemos vencer o pecado fora de nós e o pecado dentro de nós, através do poder do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por esta palavra, essa meditação breve, falando sobre um tema tão relevante, as obras da carne, as quais os que praticam não vão herdar o reino de Deus. O Senhor está falando com a igreja do século XX, falou com a igreja de Gálatas, e vem falando com a igreja em toda a história, desde o primeiro século até hoje, repetindo que quem vive assim não vai entrar no teu reino, Senhor. O Senhor foi bem claro, mas por outro lado o Senhor disse que as obras do Espírito é totalmente diferente, e o Senhor disse que pelo Espírito e através do poder do Espírito, nós podemos vencer o pecado dentro de nós e o pecado fora de nós. Eu peço que o Senhor ajude a mim, eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos, os que estão nessa live, os que vão ouvir essa gravação no futuro. Ajude-nos, pelo poder do Santo Espírito, vencer o pecado, ser cristãos verdadeiros, autênticos, gente parecida, pessoas parecidas com o Senhor, não através da nossa força, mas através do poder do Santo Espírito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.